Nós temos feito uma sequência no culto da noite, na primeira carta de João. Eu convido você a abrir lá, hoje iniciando aí o capítulo de número 4, onde faremos a leitura dos 6 primeiros versos. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 6. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei. Primeira carta de João, capítulo 4, do verso 1 ao número 6. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Oremos, irmãos. Ó Pai de amor, nós bendizemos mais uma vez o Teu santo nome, em especial pela leitura da Tua palavra. E clamamos pela graça e a misericórdia do Senhor, para que possamos estudá-la como convém, e dirigidos pelo Teu Santo Espírito, meditar nela e sermos edificados mediante o alimento que ela nos traz. Use-me, apesar de mim mesmo, fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, e trabalhe conosco de modo que possamos compreender a Tua vontade, a Tua verdade, e aplicar tal ensinamento no nosso dia a dia, de modo que possamos viver, ó Deus, ainda neste mundo, mas como verdadeiros servos e servas do Senhor. E conosco, Pai, nos abençoe, é o que clamamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós temos visto no contexto, da sequência de estudos que estamos fazendo aqui na primeira carta de João, que a igreja da época já estava sendo bombardeada por alguns ensinos e práticas que contrariavam o princípio da fé cristã. A ideia de falsos mestres, ou como ele chama aqui, de falsos pregadores ou falsos profetas, infelizmente era uma das características já no primeiro século. Se lá, tão pertinho ainda dos primeiros ensinos recebidos por Cristo e ainda com a presença dos apóstolos, isso já se fazia uma realidade da igreja, você imagina hoje, né? Se lá já tinha muitos falsos profetas e falsos mestres anticristos servindo presentemente no mundo, imagine agora, ou à medida que nós vamos nos achegando perto do fim. Mesmo porque o próprio Senhor Jesus, no sermão escatológico, lá em Mateus, nos ensina que o aumento dos falsos mestres, dos falsos profetas e desse espírito do anticristo no mundo, gerando heresias e gerando o abandono da fé, é uma característica dos últimos tempos, né? Isso aumentaria, seria uma das características de que estamos chegando perto do fim. O abandono da fé,
os erros teológicos, doutrinários, o liberalismo teológico, os ensinos, os falsos ensinos, ou a tentativa de moldar a igreja segundo o padrão do mundo e não segundo o padrão de Deus, em mudar o culto a Deus, ao invés de colocar o Senhor como centro de tudo na adoração, colocando o coração do homem, procurando satisfazer os desejos do homem, um culto que agrade o seu coração, que satisfaça as suas expectativas. Tudo isso já nos foi apresentado como uma advertência. Então nós vemos que esse também era o contexto da igreja quando da escrita da primeira carta do apóstolo João. Falsos mestres haviam surgido e mascarado os ensinos de Jesus e conduzido o povo de Deus ao erro, conduzido o povo de Deus a uma prática doutrinária longe daquela que o próprio Jesus havia revelado e estabelecido. Isso era tão sério que o apóstolo Paulo, quando escreve as cartas chamadas cartas pastorais, fala de uma maneira bem aberta para Tito, para Timóteo, que eles deveriam permanecer firmes na sã doutrina, irredutíveis quanto à fidelidade e ao zelo da palavra do Senhor, inclusive incentivando Tito, Timóteo, a agir em confronto e ao mesmo tempo em defesa da fé e confronto às heresias, fazendo esses falsos mestres e falsos profetas se calarem. Paulo diz isso claramente, olha, é preciso fazê-los calar, porque eles estão trazendo um prejuízo para a igreja e estão entrando nas casas e destruindo muitos. Alguns destes Paulo ora, inclusive, entregando-os para próprio Satanás e chamando a atenção para que a igreja tomasse cuidado com esses falsos profetas ou falsos pregadores, porque isso era um perigo para a manutenção da própria fé. João também, de certa forma, apresenta essa realidade, e aqui no texto que lemos, é justamente um paralelo a toda a exortação que o apóstolo Paulo faz também nas cartas pastorais. João, aqui no caso, escreve uma carta para ajudar os crentes, os verdadeiros crentes, a identificar os pontos essenciais do cristianismo, e assim confirmando quem de fato é de Deus, quem de fato está inclinado segundo o Espírito de Deus, ou quem na verdade é falso. Então nesse momento aqui da carta, o apóstolo João deixa claro que estar na igreja não é sinal de estar em Deus. Dá uma olhadinha comigo, aqui mesmo na primeira epístola de João, no capítulo 2, o verso 19. Você sabe que João, dentro dessa maneira de escrever, né, da característica linguística judaico-cristã, ele usa esse método cíclico, onde ele fala de um assunto, repete o mesmo assunto algumas vezes, e cada vez que assim faz, ele acrescenta um entendimento novo ou dá uma ênfase diferente. Isso acontece desde sempre. O livro de Gênesis também segue essa mesma maneira cíclica de escrever, né? Capítulo 1, por exemplo, de Gênesis, fala da criação de um modo geral. Capítulo 2, ele vai falar da criação específica, ele volta a falar da criação, mas agora de um modo específico sobre como que foi formado o homem e como foi formada a mulher. Para aqueles que tendem a ler a Bíblia de um modo cronológico e sequencial, né? Sem essa visão cíclica, dá a falsa impressão que Deus criou o homem no capítulo 1 de Gênesis e depois criou o Adão no capítulo 2, como se fossem momentos distintos. Na verdade, nós sabemos que por essa característica cíclica, ele conta e reconta a mesma história várias vezes, porém, em cada uma das vezes, dando ênfase diferente ou acrescentando o entendimento. Apocalipse também deve ser lido assim, ou seja, a Bíblia toda, vários salmos, a esse paralelismo progressivo que nos conduz ao pleno entendimento da verdade de Deus. Aqui na carta de João é a mesma coisa. Por isso, no capítulo 2, ele já tratou a respeito do anticristo, sobre os falsos mestres, os falsos profetas, e agora no capítulo 4 ele volta a falar disso, dando mais detalhes. Mas no capítulo 2 ele já havia nos exortado, no verso 19, que dentro da igreja haviam falsos crentes ou pessoas que estariam tentando assumir o lugar de Cristo ou que são chamados aqui de anticristo. Veja o verso 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora. Veja, João
se assemelha ao que Pedro diz na descida do Espírito Santo, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então já foi inaugurado o último tempo, os últimos dias, é o que nós estamos vivendo. E João, inclusive, apresenta isso como momentos finais, né? A última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, que nos conduz a entender que a figura do anticristo, irmãos, está muito mais relacionada com um sistema de ensino herético do que propriamente a personificação, né? Da mesma forma que a besta do mar, a besta da terra e a própria Babilônia não são indivíduos personalizados, mas é um sistema de governo, um sistema de heresia ou um sistema de sedução pelo prazer. Provavelmente a figura do anticristo também esteja relacionado a esse número de falsos profetas, falsos mestres, anticristos, como diz João, que já estão presentes no mundo. O verso 19 diz: eles saíram da onde? Do nosso meio. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, o que João está trabalhando dentro dessa sequência de testes que ele nos apresenta, de autoavaliação que ele nos apresenta, para você ver se você é contado entre o verdadeiro discípulo, o verdadeiro crente ou não, ele diz, o fato de estar na igreja não significa nada. Porque até os anticristos estavam no nosso meio, só que saíram justamente porque não eram dos nossos. A apostasia é uma das características do tempo final e vai ser uma das grandes marcas dos últimos tempos, porque muitas pessoas que se diziam cristãs, num determinado momento, vão abandonar a fé verdadeira e deixar o compromisso com Cristo. Então, o fato de você estar na igreja não é necessário, ou necessariamente, algo que confirme se você é, de fato, um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Pastor, aqueles que já estão vivendo longe de Cristo, isso aí nós já sabemos. Agora, o problema é aqueles que, como Paulo diz, que vivem numa pseudo-piedade, numa falsa piedade. Estão dentro da igreja, faz carinha de santo, tem um tipo de linguajar que é típico de crente, que no domingo à noite já era para estar no céu, de tão santo que parece ser. Só que no dia a dia vive uma vida tão longe do padrão bíblico, dos critérios, da ética, da moralidade que o próprio Deus exige dos seus, que na verdade são falsos. E que num determinado momento serão desmascarados, mesmo que seja no último dia, quando Jesus olhará e dirá, eu nunca vos conheci. Então estar na igreja, irmãos, não significa que você de fato é um verdadeiro crente. Agora, nós sabemos também pelas Escrituras que o verdadeiro crente, ele ama a casa do Senhor, estar servindo ao Senhor, o convívio fraternal, o congregar e o servir e instruir uns aos outros. Então, aquele que não tem prazer nem de vir servir ao Senhor, nem se envolver com o ministério que o próprio Deus nos instituiu e outorgou, aí o negócio já fica mais pesado do seu lado do que aqueles que ainda, de certa forma, se mantêm no convívio fraternal. Então vemos que João diz que não necessariamente o estar na igreja já carimba ou me carimba como um servo verdadeiro, um cristão verdadeiro. Logo, o apóstolo João apresenta aqui aquilo que chamamos aqui de testes para evidenciarmos então quais são os verdadeiros crentes e quem de fato não é. Ele faz 3 testes, nós já temos estudado sobre isso. O primeiro teste, que nós chamamos de teste moral ou teste ético, que é quanto à prática da obediência. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras e as pratica, disse Jesus. João também vai usar essa mesma ideia. Aquele que diz que conhece a Deus, obedece a sua palavra. Aquele que diz que foi alcançado pela luz do Senhor, anda na luz do Senhor.
Assim como Deus é justo, aquele que é do Senhor também pratica a justiça, ou seja, um teste da obediência. O segundo teste que ele nos apresenta, que já estudamos recorrentemente, é o teste social. Aquele que está em Deus, ele ama a Deus porque foi amado primeiro, e como consequência desse amor de Deus que nos alcançou, ele ama o seu irmão. Não só de palavra, mas ama de fato, de verdade. Está disposto a se entregar pelo irmão e a ser instrumento de bênção na vida do irmão. Já vimos isso também. E o terceiro teste, que também já estudamos, mas vamos reforçar nessa noite, é o chamado teste doutrinário, ou teste teológico, de obedecer e crer na verdadeira doutrina, de seguir a sã doutrina, o verdadeiro ensinamento de Cristo, de não agir ou vivenciar um cristianismo segundo o seu coração, segundo aquilo que você acha que é certo, mas seguir um cristianismo pautado na revelação que o próprio Deus nos trouxe. Se você passar nesses 3 testes, obviamente, você pode ter certeza que o Senhor te alcançou. Esse é o objetivo que João nos traz. Então, João revela sobre a necessidade de não dar crédito a todo mundo, a todos os profetas, a todos os pregadores, a todos os mestres. Nós temos igrejas hoje que vivem em função de eventos, né? Você não tem uma sequência de ensinamento. Cada domingo são pastores convidados, e geralmente pastores de renome, para simplesmente atrair pessoas para a igreja. Mas não há uma sequência de ensino, não há uma sequência de doutrinação, não há uma sequência de advertências bíblicas e confrontos bíblicos com um objetivo traçado para moldar a sua vida e trazer um conhecimento bíblico consistente à sua prática de cristianismo. Como o apóstolo Paulo fazia, como estratégia. Havia casos dele ficar 2 anos em determinado lugar ensinando todas as noites, para cumprir ali um currículo mínimo, para que as pessoas compreendessem o que de fato Jesus fez por nós e o que o Senhor espera de cada um de nós. Mas hoje nós vivemos aí com um grande número de cristãos que são cristãos de eventos, ou cristãos de cursos, né? Conversávamos há pouco, lá na sexta-feira, lá na chácara, com o nosso irmão o Zé. Ele falava assim: pastor, eu sou de uma geração de crentes que fazia todo tipo de curso. Se a gente fosse colocar numa parede todos os certificados de curso que, como crentes, nós já fizemos, curso de discipulado, curso de evangelismo, curso de dom, curso como ser discipulador, curso de adoração, curso de educação cristã, curso, sei lá, mais do que, se colocasse tudo numa parede, não ia faltar parede. Mas essa mesma geração dos cursos é a geração que menos atua. É a geração que enche as paredes de títulos e de diplomas e de certificados, mas que nunca teve a oportunidade de fazer de fato um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque tem o curso, mas não tem vida. Isso não adianta de nada. Irmãos, nós vivemos uma geração que enfatiza, não estou fazendo aqui uma crítica, mas a nossa geração enfatiza mais o título do que a vida com Deus. A pessoa se diz chamada pelo Senhor para ser pastor e acaba se encantando com a vida acadêmica, porque é gostoso estudar, para aqueles que gostam. Se deparam com a dificuldade de tirar berne de ovelha, de limpar casco, de tratar de otites e de inflamações, perebas, de costurar cortes, de passar óleo
se cansam da dificuldade de cuidar de ovelhas, que têm uma capacidade de se machucar constantemente, de escolher o caminho errado com certa frequência, e aí então se enveredam só pelo caminho dos livros e dos títulos, e chegam ao ponto de fazerem pós-doutorado em divindade, mas não conhecem nada do ser divino. É nesse sentido que o apóstolo João, olha, cuidado, prove os ensinos. Espírito aqui no capítulo 4 é sinônimo de ensino. Não dê crédito a qualquer ensinamento. Não dê crédito a qualquer pessoa que se diz profeta, pregador, mestre ou doutor. Mas examine o conteúdo. Examine a vida. Examine o convívio dele com Deus. E a igreja nós temos justamente dois extremos absurdos, que é o extremo totalmente alienado, que está se preocupado em apenas em ser ludibriado com histórias mirabolantes, porém vazias do conteúdo bíblico. E você tem do outro lado, no outro extremo, pessoas entorpecidas pelo conhecimento humano, por palavras grandiosas, que Paulo mesmo chama a atenção da igreja de Corinto, que era isso que eles queriam. E Paulo diz, olha, eu não uso com vocês nenhuma palavra de ostentação, senão o que eu falo para vocês, e o que eu prego para vocês, e o que eu ensino para vocês, é um Cristo crucificado. Só que tem uma ala da igreja que só quer pompa. São os crentes de congresso. Os crentes que muitas vezes são seguidores de congressos, mas que nunca estão nas suas igrejas locais servindo ao Senhor e nunca estão no dia a dia da sua comunidade dando um bom testemunho a respeito do Cristo que lhes salvou. Não são fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas na igreja, porque tem que pagar as 48 parcelas da conferência, sei lá eu de que instituição, para ouvir pastores que nunca saberá nem o seu nome, que não vivem o verdadeiro evangelho no dia a dia. Crentes que vivem de conferências em conferências, encontro de casal em Água de Lindóia, encontro teológico em Águas de São Pedro, encontro reformado na... Como que chama a cidade lá, pastor? Como que é lá do Piauí? Como que chama a cidade lá? Lá em Parnaíba. E assim vai. Roda o Brasil de congresso. E você fala assim, quanto tempo faz que você não vai na sua igreja local, que você não se envolve com o seu ministério? Ou com o departamento? Você fala, não, pastor, eu estou atrás de grandes coisas para mim. Então eu vou atrás de pregadores internacionais. Só que não vive, irmãos. É isso o cristianismo? Na perspectiva bíblica, não. Porque se assim fosse, Jesus teria nascido grego, teria sido um grande filósofo e teria, talvez, construído em Atenas uma escola filosófica. Mas ele não veio para isso. Ele veio empoeirar os seus pés lá na Galileia para ensinar uma dúzia de pescadores e homens simples o que significava verdadeiramente viver para Deus. E hoje tem muitas pessoas que se dizem cristãs,
mas que são reprovadas no teste ético, são reprovadas no teste social e principalmente são reprovadas no teste doutrinário de fidelidade às Sagradas Escrituras que João nos apresenta. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos como igreja. Agora, para que as coisas comecem a entrar no eixo, você precisa ser um verdadeiro discípulo do Senhor. E para ser um verdadeiro discípulo do Senhor, você tem que ter capacidade de provar os ensinos que você tem recebido. Isso se faz, ou fez-se necessário, por terem surgido muitos falsos profetas e mentirosos no meio dos cristãos. O verso 18 do capítulo 2 aqui de João diz isso, né? Filhinho, já é a última hora, e como ouvistes, vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. O número é grande, irmãos. O capítulo 4 que nós lemos, que é o texto que nós estamos meditando nessa noite, diz: amados, não deis créditos a qualquer espírito. E a falta de conhecimento da igreja chega a tal ponto das pessoas interpretarem aqui o capítulo 4, verso 1, de você questionar as pessoas que estão endemoniadas se ela confessa Jesus vindo em carne. Já vi isso acontecer. Manifestou lá o cara um demônio. Aí os caras, irmãos, para nós termos certeza que ele está endemoniado, você pergunta para ele assim: você confessa que Jesus veio em carne? Meu amigo, Satanás sabe quem é Jesus. O Evangelho deixa claro que quando Satanás ou quando os demônios chegavam diante do Senhor, já se prostrava diante dele e dizia: filho de Davi, ou filho de Deus. Reconhecia o Jesus. Satanás sabe muito bem que é Jesus. Confessar ou provar o Espírito para ver se procede de Deus, perguntando se ele confessa Jesus. Se você perguntar isso para Satanás, ele vai dizer: eu com toda certeza Jesus veio em carne. Porque Satanás sabe disso. Esse questionamento aqui não é um questionamento na hora de você expulsar um demônio, mas ele está falando do ensino que a igreja está recebendo. Prova disso são os versos, ou a sequência aqui do verso primeiro mesmo. Ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos o quê? Falsos pregadores, falsos mestres, falsos ensinadores têm saído pelo mundo fora. O provar o Espírito refere-se a provar o ensinamento que você tem recebido. O que tem sido pregado realmente é a palavra de Deus? O que tem sido ensinado realmente está em acordo com o ensinamento revelado pelo próprio Deus? Provar o Espírito significa prove o ensinamento que você tem recebido, porque tem muita gente que está no púlpito, mas que não é um profeta de Deus, não é um pregador de Deus, não é um mestre de Deus, mas é um falso profeta, é um anticristo, porque está assumindo o lugar de Cristo. É um falso profeta no sentido que está pregando aquilo que Deus não quer que pregue. E tem igrejas que desejam falsos profetas nos seus púlpitos. Porque o falso profeta, ele não te confronta. O falso profeta, ele te agrada. E te agrada para te levar para longe de Deus. Por que as igrejas hoje querem falsos profetas nos seus púlpitos? Porque os falsos profetas não têm um compromisso com Deus, mas têm um compromisso com o mundo. E por isso o mundo lhes ouve. Por isso o mundo lhes aceita. Por isso o mundo lhes aplaudem. E o Senhor coloca como responsabilidade da igreja, do crente, provar o alimento que ele está recebendo. Provar o ensino que ele está recebendo. É esse o contexto, irmãos. Portanto, nesse teste doutrinário, o apóstolo João está nos ensinando sobre como provar quem pertence a Deus. Como provar se o pastor, se o pregador, se o mestre, se o profeta
de fato, pertence a Deus e está ensinando as coisas de Deus? Como saber se uma igreja é uma igreja verdadeiramente bíblica? Como saber se a denominação que eu estou, de fato, ou a igreja local que eu estou, é caracterizada como uma verdadeira igreja de Cristo? Porque essa é a minha responsabilidade. Pesa sobre mim como verdadeiro discípulo, saber aonde eu estou e que tipo de alimento que eu estou recebendo. Então, como provar quem pertence a Deus? A primeira coisa que o apóstolo João diz é que você deve olhar sobre a confissão de fé a respeito de Jesus Cristo. Quem é Jesus para essa igreja? Hoje nós cantamos aqui o Cântico Galileu, que apresenta alguns títulos para esse Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, mas também é o Leão da tribo de Judá. Ele é o Filho de Deus, mas também ele é o próprio Deus encarnado. Se você quer provar os Espíritos, você precisa então observar qual que é a confissão de fé sobre Jesus Cristo. Capítulo 4, verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja, qual é a confissão a respeito da encarnação de Cristo? Qual a confissão desta igreja, ou desse pregador, ou desse profeta, ou desse mestre, a respeito da encarnação de Cristo? Quem é Cristo? E tem algumas denominações que até mesmo falam que Jesus é o Filho de Deus, mas colocando esse título como Filho de Deus como se fosse algo menor do que Deus. Na verdade, a expressão Filho de Deus aponta para o fato de que Ele é o próprio Deus. Por isso que os judeus queriam matá-lo. Porque quando ele se diz Filho de Deus, ele se iguala ao próprio Deus. Isso no entendimento judaico. No entendimento contemporâneo, você fala, Jesus é o Filho de Deus, então é aquele que está abaixo de Deus. Ele não é Deus, é Filho de Deus. E não é isso. A confissão de fé bíblica apresenta Jesus como o Verbo que estava na criação, onde através dele todas as coisas foram criadas, o primogênito da criação, no sentido de que a partir dele todas as coisas foram feitas, a ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é o Deus que dentro desse padrão triuno, na chamada economia divina, na cooperação divina, exerce uma função submissa, por isso se humilha na obra da redenção, mas é igual em essência e em poder, e é Deus com Deus. Hoje nós temos inúmeras denominações nos nossos dias que declaram que Jesus não é o Deus encarnado. Ele é um homem. Muito bonito, muito bom, fantástico, mas é apenas um homem. Ele foi um profeta. Muito bom, muito bonito, mas foi um grande profeta apenas. Ele foi um ungido. Era um homem comum até os 30 anos e depois, ungido por Deus, se transforma nesse ser que acaba assumindo a postura do Salvador. Mas ele não é Deus encarnado. É assim que pregam tantas heresias nos nossos dias e denominações grandes. Grupos que se confundem como sendo evangélicos, mas que quando se trata da confissão de fé sobre a pessoa de Jesus Cristo, não colocam Jesus como o Deus encarnado, mas colocam Jesus como algo menor. Veja aí João capítulo 2, verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho
esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Dentro desse teste doutrinário, teológico, você precisa questionar a confissão de fé a respeito de Cristo. Uma confissão cristológica. Quem é Cristo para esta igreja? Quem é Cristo para esse pregador? Quem é Cristo para essa denominação? Se Jesus não for o Deus encarnado e suficiente, então nós estamos falando com um mentiroso, ou estamos numa igreja que nega o Filho e, consequentemente, nega o próprio Pai. Ou Jesus é o Cristo, ou nós não estamos servindo a verdadeira igreja. Negar que Jesus foi encarnado, que a sua obra é suficiente e que Ele é o próprio Deus, serve para identificar quem não pertence verdadeiramente a Deus. E por que eu coloco aqui nessa confissão cristológica, não apenas aquilo que Cristo é, mas também a obra de Cristo? Porque de um modo bem sorrateiro, irmãos, negar a suficiência da obra de Cristo é negar o próprio Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E que nele, então, nós tivemos a revelação plena, ele é a plenitude da revelação de Deus. Se eu vou numa igreja que diz que eu ainda preciso de novas revelações hoje, que a revelação que foi recebida em Cristo não é suficiente, que igreja é essa? Pode falar para mim. É a igreja do anticristo. Por mais história que ela tenha, por mais tempo de existência que ela exista, por mais que ela ainda fale, Jesus é o Senhor, mas se ela ensina que a obra de Cristo não foi suficiente, ela está negando a Cristo. E se está negando a Cristo, ela está se colocando no lugar de Cristo, portanto, ela é uma igreja do anticristo. A palavra do Senhor diz que Jesus é a verdade, e a verdade nos liberta. E que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E aí você chega numa igreja e ela diz assim, Jesus realmente morreu por nós, Ele é o Senhor, mas é preciso fazer a campanha dos 1082, para que você seja liberto. É preciso, de fato, Jesus é o Senhor, mas você precisa participar da corrente dos 412 idiotas. Você precisa de frequentar os 65 cultos dominicais, porque senão a sua família não vai ser abençoada. De fato, nós somos discípulos de Jesus e pregamos que Ele é o Senhor. Mas, para você ser liberto, você precisa participar do culto de libertação com o pastor Zé Ruela. Porque se o pastor não te libertar no culto da libertação, se você não fizer um processo de libertação, a obra de Cristo não foi suficiente. Olha, de fato, Jesus é o Senhor, nós seguimos a Bíblia, mas você precisa participar do culto do desencapetamento. Toda sexta-feira 13. Irmãos, provai os espíritos. Você não deve nem passar na frente de uma igreja dessa. Porque esta igreja é uma igreja do anticristo. Olha, Jesus é o Senhor. Nós até fazemos parte, das igrejas confederadas, nós somos uma igreja histórica. Mas a revelação não é importante. O importante é as pessoas. A Bíblia não é importante. Jesus realmente é o Deus encarnado, mas o que importa é que as pessoas se sintam bem no nosso meio.
que queime no inferno, cara. Porque esta igreja não é do verdadeiro Senhor. Esta igreja é do anticristo. Provai os espíritos. E tem gente que para escolher uma igreja, coloca na balança os amigos. Ah, mas eu tenho tantos amigos lá. Então vai, amizade duradoura no inferno. Porque amizade nenhuma te leva ao céu, somente a amizade com Cristo, o verdadeiro. E é por isso que lá em João ele chama você de amigo. E que, porque ele é seu amigo, ele te faz conhecer todas as coisas. Tem gente por amor mais aos homens, não deixaram as sinagogas do diabo. Porque preferiram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Lembra desse texto que nós já estudamos recentemente? Provai os ensinos, provai os espíritos quanto ao teste cristológico. Quem de fato Cristo é para aquela igreja, quem de fato Cristo é para aquele pastor, quem de fato Cristo é para aquela denominação. Se negar que Jesus foi encarnado, se negar qualquer detalhe da obra suficiente de Cristo, se negar que Ele é o próprio Deus, pronto, você já sabe. Igreja anticristã. Mesmo que tenha lá uma frase bonitona lá, Jesus é o Senhor. Mesmo que até domingo após domingo, louve cânticos que declarem a grandeza e a encarnação de Cristo. Mas se o ensino, o espírito está errado, tudo aquilo lá é maquiagem. Tudo aquilo lá é falso. Tudo aquilo é mentira. Para continuar te conduzindo no caminho falso. Provai os espíritos. Como saber que estamos servindo o verdadeiro Deus? Faça o teste cristológico. Quem é Cristo para aquela igreja? Além de reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o Deus encarnado, aquele que é suficiente, nós vemos João também chamando a nossa atenção que o segundo teste doutrinário que temos que fazer é através da ação do Espírito Santo na vida. Dá uma olhada comigo aqui no capítulo 4, na sequência aí o verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, esses ensinadores errados aí, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, o verdadeiro crente, no momento da sua conversão, ele recebe quem? O Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, verso 13, diz que ao ouvir do evangelho da nossa salvação e tendo nele crido, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, no momento da nossa conversão, nós somos batizados com o Espírito Santo. É assim que Lucas registra no livro de Atos, em especial na passagem de Lucas 19, quando Paulo, confrontando lá aqueles 12 discípulos das regiões altas de Éfeso, pergunta: vocês recebeste o Espírito Santo quando crestes? Ou no momento da conversão de vocês, vocês receberam o Espírito Santo? E aqueles homens olham para Paulo e falam assim: Espírito Santo, nós nem sabemos que existe. Paulo então questiona: peraí, vocês são batizados em que batismo? E eles dizem: no batismo de João Batista. Aí Paulo falou: opa, está explicado. João veio pregar batismo de arrependimento para que você cresça naquele que viria depois dele, Jesus, e que no seu nome fosse pregado arrependimento. Se você crê em Jesus, aí sim você será salvo. Aqueles homens creram, ele batiza aqueles homens com imposição de mãos, e por serem gentios, eles recebem o Espírito Santo e têm a manifestação do dom de línguas, e o texto diz, eram todos cerca de 12 homens. Irmãos, o recebimento do Espírito Santo não é uma experiência sobrenatural, mas é uma ação de transformação, de poder,
e de poder, inclusive, para vencer os falsos ensinos. Por isso que ele diz que nós temos vencido, veja aí, confirma comigo no verso 4. Vós sois de Deus e tendes vencido quem? Os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinos, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Sabe por que a gente não cai na ladainha do falso profeta, do falso mestre, no engano das heresias? Porque o Espírito Santo que está em nós nos conduz a toda a verdade. Assim é a promessa de Deus. Veja aí no capítulo 2, o verso 20, nesse paralelismo progressivo de João, o que ele nos fala assim, aqui no verso 20. Capítulo 2, verso 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes. Uma consequência natural do Espírito Santo sobre a nossa vida é que ele nos conduz à verdade. Ele nos conduz ao conhecimento. Ele nos conduz a entender a verdade e a palavra de Deus para vencermos os falsos profetas. Então, o segundo questionamento, a segunda coisa que você tem que provar em relação ao pregador, em relação à denominação, em relação à igreja, além da confissão a respeito da pessoa de Cristo e da obra suficiente de Cristo, é a respeito da ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Os verdadeiros crentes estão debaixo da atuação do Espírito Santo. Receberam a unção e o entendimento sobre os mistérios de Deus. O próprio Senhor Jesus diz, quando faz a promessa a respeito do Consolador, que Ele, ao enviar o Espírito Santo viria e nos traria todo o entendimento. E que não deveríamos nem nos preocupar com aquilo que falaríamos aos poderosos, porque o Espírito Santo nos conduziria. Ele que tira, desnuda todas as questões que porventura estejam obscuras a respeito de Deus, da sua verdade, e nos traz um verdadeiro entendimento. O fato de estarmos cheios do Espírito Santo nos conduz a andarmos em novidade de vida, intimidade com o Pai. Se você vai pegar todos os textos que falam sobre vida cheia do Espírito Santo, você vai ver que o resultado dessa vida do Espírito Santo é uma prática de ética, é uma prática de justiça, é uma prática da verdade. Infelizmente, nas igrejas por aí, vida cheia do Espírito Santo é ter um piripaco no culto. É fazer xixi na calça de tanto rir. É babar. É ficar grudado na parede. É cair no chão ou rodopiar até as roupas de baixo aparecer. Irmãos, nosso Deus é melhor que isso. Nós não estamos falando de um circo, nem de um picadeiro. Muito menos do circo de Soleil, com gente pulando um em cima do outro, dando cambalhotas. Se depois de tudo esse reteté, ao sair pela porta da igreja, continuam sendo as mesmas tranqueiras de sempre, os péssimos esposos e esposas, filhos desobedientes, maus pagadores, empregados de péssima qualidade, a vida com o Espírito Santo, ou a vida cheia do Espírito Santo, nos conduz a entendimento, nos conduz a conhecimento, a plenitude da verdade, que é traduzido numa prática de vida ética no dia a dia, de abandono do pecado, de busca por santidade. Provai o Espírito. O que adianta o cara vir aqui te emocionar com palavras, se a vida dele é uma tortura só, no sentido de torpezas e práticas completamente contrárias ao padrão das Escrituras? Provai os Espíritos. Olhe para a ação do Espírito Santo na vida. O apóstolo Paulo chama atenção disso em vários momentos dos seus escritos, inclusive para identificar quem é aquele que poderia ser líder na igreja. O padrão de vida espiritual é uma das características exigidas nas qualificações para que alguém exerça o episcopado ou a diaconia.
é jeito de viver, modo de vida, vida santa. O apóstolo João então nos diz, quer saber, quer provar os seus ensinamentos, quer saber se uma igreja é realmente uma verdadeira igreja de Cristo, quer saber se você é um verdadeiro discípulo de Cristo? Veja quem Cristo é para você e veja como que você vive no Espírito Santo. Como que é a sua prática de dia a dia com Deus? Qual é o seu anseio por Deus, pela palavra de Deus, pela comunhão com Deus? Tem pessoas que se dizem cristãs, mas estão tão escravizadas pela prática de pecado, que pecam e nem vê. Não faz nem diferença mais. Vivem na prática do pecado como se aquilo fosse extremamente natural. Ah, Deus perdoa. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Aquele que de fato conhece a Deus não vive na prática do pecado. O que permanece nele é a divina semente, é o próprio Espírito de Deus. E por isso não pode viver pecando. Se você leu os textos que nós lemos nas últimas semanas, você vai se lembrar disso. Ou seja, a segunda prova que você tem que fazer é o teste pneumatológico, o teste a respeito do Espírito Santo. O teste relacionado à vida com o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Irmãos, essas experiências sobrenaturais ou chamados dons carismáticos têm entorpecido a igreja a viver apenas em busca de experiências ditas sobrenaturais, de emocionalismo puro e que não tem gerado vida santa. Buscam dons carismáticos, dons de língua, mas não conseguem refrear a própria língua e continuam amaldiçoando os seus irmãos. Exigem práticas de usos e costumes que aparentam uma falsa piedade e santidade, mas continuam com suas práticas promíscuas no dia a dia. Quer saber se você é um verdadeiro crente, se a sua igreja é uma verdadeira igreja? Provai e vê se a ação do Espírito Santo está presente naquela comunidade, pelo conhecimento, pelo entendimento que ele traz. E em terceiro lugar, irmãos, o apóstolo João nos ensina a examinar a nossa comunidade, os pregadores e a nossa própria vida, se de fato somos de Deus, pelo ensino da parte de Deus. Veja comigo mais uma vez, 1 João capítulo 4, agora o verso 5. Eles procedem da onde? Eles procedem do mundo. Por essa razão falam do quê? Falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisso reconhecemos então o espírito da verdade e o espírito do erro. É pelo ensino que você recebe se você sabe se aquela igreja de fato vem da parte de Deus ou não. Se aquele ensino vem da verdade ou se aquele ensino vem do erro. É pelo ensino da parte de Deus que recebemos que determina isso. Veja aí ainda 1 João capítulo 2, verso 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Veja, permanecer no que ouviste desde o princípio. A ideia aqui de João é permanecer nos ensinos que recebemos do próprio Cristo. O ensino que vem da parte dele. Se falam coisas da parte de Deus, os cristãos saberão. Se falam da parte do mundo, o mundo ouve. É simples, irmãos.
Se o ensinamento da palavra de Deus te conduz a uma vida de piedade, de temor a Deus, de busca por santidade, de andar segundo o padrão estabelecido pela própria palavra de Deus, de fidelidade, de negar o seu próprio desejo, de crucificar a sua carne, você sabe que isso vem da parte de Deus. Agora, esse ensinamento coaching que nós temos visto nos nossos dias, que diz para você não se preocupar com a sua vida de santidade, que enfatiza apenas o amor de Deus como se fosse um amor tolerante, um amor que tolera a toda e qualquer prática ilícita, e que o importante é estar aqui. Mesmo que você não tenha uma vida santa, o importante é que você venha ao culto, mesmo que você não faça discípulos. O importante é que você faz parte de uma comunidade, que você ora de vez em quando, que você participa de alguma atividade social da igreja, mas que bom que você está aqui. E aí eu olho para João Batista e vejo aquele homem, profeta verdadeiro de Deus, olhando para as pessoas que vinham para ele, mas que não tinham uma vida santa, ele diz assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira? Eu vejo o próprio Senhor Jesus, o Deus encarnado, olhando para a multidão que o seguia e diz: vós sois filhos do diabo, porque ele é o vosso pai, porque vocês vivem na mentira. E aí nós olhamos para a igreja de hoje, os pregadores de hoje, que olham para pecadores insanos, que vivem na prática pecaminosa no dia a dia, e diz: vocês são a menina dos olhos de Deus. Você é o centro da existência de Deus. Você é mais valioso do que o ouro de Ofir. Anticristo, irmãos. Porque esse ensino não vem da parte de Deus. E por isso que o mundo lota essas igrejas, porque o mundo os ouve. Não tem um registro de pregação de João Batista ou de Jesus que não haja um confronto contra o pecado. Não há. Os únicos lugares que você encontra algum tipo de estímulo é quando Jesus então pega os seus discípulos separadamente e fala: ó, gente, então fica firme que vai dar certo. Mas toda vez que ele se reúne para trazer o seu ensinamento de modo geral, é chacoalhando a roseira e usando dos espinhos para dar no lombo. Porque se Jesus deixar você seguir a inclinação do seu próprio coração, Ele sabe muito bem para onde você vai. Para longe dele. Você começa a tolerar o seu próprio pecado. Você começa a argumentar em favor da sua prática pecaminosa. É isso que o mundo quer ouvir. Por isso que o falso profeta, o falso pregador, ele fala das coisas do mundo e o mundo as ouve. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso nós reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Você quer saber se você está numa igreja séria, verdadeiramente cristã? Olhe para o ensino que essa igreja traz. Se esse ensino de fato é da parte de Deus. Se é o Espírito da verdade. Se contrariam as coisas ouvidas no princípio, ou seja, as coisas ensinadas por Jesus e pelos seus apóstolos, então você já sabe, não vem da parte de Deus. Dentro desse teste doutrinário, além da questão cristológica, pneumatológica, nós vemos João também apresentando o próprio teste doutrinário ou eclesiológico. Qual o ensino dessa igreja? Qual que é a base dessa igreja?
Qual que é a doutrina dessa igreja? Aí você sabe muito bem onde você deve estar, aonde você deve servir, aonde você deve adorar e aonde você deve investir a sua vida para a honra e glória do Senhor. Provai os ensinamentos. A promessa que temos é que aqueles que são do Senhor Jesus ouvirão a sua voz e o seguirão. O nosso papel como igreja é simplesmente permanecer fiel. E Deus trará os seus verdadeiros servos. Porque aqueles que são da parte de Deus ouvirão a palavra do Senhor e se ajuntarão aos que verdadeiramente servem. Aqueles que estão procurando oba-oba, eles vão atrás do salão que mais grita, do batuque que mais soa, dos passinhos que mais se alegram e dos urros que mais arrepiam. Mas o verdadeiro crente, ele na verdade está atrás do sussurro e do ensino daquele que nos chama com voz poderosa. Concluindo, irmãos, certamente saberemos que pertencemos a Deus quando os testes forem aplicados em nós e formos aprovados. Se falamos que somos de Deus, devemos viver como Ele quer, amar o nosso irmão e ensinar fielmente a revelação de Deus. Nesse momento que João chama da última hora e que Pedro já declarou que são os últimos dias, precisamos estar atentos para não cairmos em ludibriação. Se somos de Deus, ouvimos a sua voz, porque o conhecemos. Lembrando da exortação de Paulo, leiamos juntos Colossenses 2:8. Abra sua Bíblia lá. Colossenses capítulo 2, verso 8. Todos juntos? A uma só voz? Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado. E também relembremos as advertências de Jesus, primeiramente em Mateus capítulo 7, verso 15, e depois Mateus 24, 24. Leamos juntos então Mateus capítulo 7, verso 15. Todos. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Verso 16 também. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Veja como é a vida dele com Cristo, como é a vida dele com o Espírito e como é o ensino dele. Mateus 24, verso 24. Todos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Como diz em Tessalonicenses, a operação do erro, né? A nossa vida verdadeiramente firmada em Deus tem que estar pautada no ensino e não nos sinais. Como Tomé diz, ou como João diz, né, a respeito, registrando a palavra de Jesus para Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. A nossa fé não pode estar pautada em sinais, irmãos, porque os sinais podem ser manipulados pela eficácia do próprio Satanás, segundo Tessalonicenses capítulo 2 nos ensina. Mas nós devemos amar a verdade, ou seja, a palavra, estarmos firmados tão somente no entendimento que o próprio Espírito Santo nos traz da revelação. E assim,
nós teremos condições de provar os espíritos, os falsos profetas, e saber se de fato somos verdadeiros discípulos e se estamos servindo uma verdadeira igreja do Senhor Jesus. Que Deus te dê sabedoria, entendimento e discernimento para o seu próprio bem, para a honra e glória do seu nome. Amém?